Entrevista. Oferecimento. Sesc. Câmeras abertas, microfone também já liberado. Sai o pai, né? Sai o Dr. Pedro Dias e entra o filho, Lucas Dias. A rádio, né? Conhecida pelo vô, né? O Pedro Dias deve estar orgulhoso da família. Lucas Dias, vereador Lucas Dias, sempre preocupado e sempre levantando pautas importantíssimas para nossa comunidade, né? O Lucas que já havia levantado uma pauta bem pertinente lá no início do ano, no início do seu mandato como vereador, que é a questão dos fios soltos. Você tem até uma foto bem interessante dele segurando os fios, né? Já virou meme? Já virou meme. Enfim, já é a foto, inclusive, que tá ali na capa, né, do card de divulgação da entrevista dessa semana. E esse assunto voltou à tona recentemente, né, Lucas? Tu falaste sobre isso na última sessão da Câmara, né? Bom dia, Léo. Bom dia, Cabelinho. Prazer estar aqui falando de novo com você sobre esse assunto, né? E outros assuntos, né, que são assuntos relevantes. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Mas realmente, essa questão dos fios caídos é uma questão que ela anda bem complicada, né, em Canela. A gente já vinha abordando isso nos últimos... Não só nesse ano, mas acho que nos últimos anos a gente vem falando sobre isso, mas parece que depois dessa grande movimentação que a RGE fez aí no centro, me parece que desestabilizou, né, e colapsou, acho que os fios por toda a cidade, né, porque quem vê e quem caminha e passa, né, de carro pelas ruas de Canela, a gente vê um grande número não só de fios caídos, mas de fios rebaixados, né, de fios baixos, né, de fios que estão em situação de perigo, né? Então é uma questão que a gente tem que abordar, e é uma questão que eu devo abordar até com um projeto de lei, né? Tô aqui adiantando, né, esse assunto, porque hoje a prefeitura ela não tem a opção legal, digamos assim, ela não pode legalmente mexer nesses fios, né? Porque esses fios são fios privados, né? Então a prefeitura não tem a possibilidade de ir lá e retirar um fio que ele tá caído ou que ele tá em uma situação de perigo, né? Então esse deve ser também um dos projetos de lei que a gente deve estar entrando, provavelmente esse mês ainda, para que dê algumas liberdades para a prefeitura, primeiro de fiscalizar, porque hoje a prefeitura não é a principal fiscalizadora, né, dos postes, né? Hoje a prefeitura ela deve notificar a RGE, e a RGE que é responsável por notificar as empresas que estão com as fibras irregulares, mas eu acho importante que a prefeitura tenha essa possibilidade também, né, de ir lá, de ela diretamente já notificar as empresas e retirar se tiver algum fio que não tenha identificação, né, que a gente não saiba de quem seja e esteja de alguma forma oferecendo um risco, né, para a comunidade, que ele seja retirado, né? Até uma questão que eu tenho, né? Como saber de quem que é o que, né, cara? Porque a gente vê em Canela hoje, é uma questão que a gente vai abordar também, quero te perguntar, um emaranhado de fios, né? Além de tudo é feio, né? O problema de ser feio eu acho que ainda é um dos menores. Sim. Porque o que a gente escuta muito, isso me preocupa. Ah, esse fio não é energizado, é um fio que tá solto ali, não tem problema. Mas e se tá, né? As pessoas, não... Tu fica relaxa, relaxa porque não tá. Já aconteceu caso de morte. Sim. Com isso, né, cara? Então como que tu faz pra saber? Eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem, né, Lucas? Existe já uma lei, né, que obriga as empresas a identificarem seus fios, né? Mas ela não é bem clara. Então essa deve ser também, nesse PL, deve trazer um pouco mais de clareza de como as empresas devem identificar. Mas se vocês prestarem atenção, alguns fios, né, algumas empresas, a Dilnet, a RBT, que são as que a gente tem mais contato aqui, tu consegue ver, identificar ali uma RBT principalmente, que é uma plaquinha vermelha ali, então tu consegue identificar bem. Então já devem estar identificados. Obviamente não todos estão, né? E é justamente por isso que também vem essa questão do projeto de lei de dar possibilidade para a prefeitura mexer nesses fios, só nos que não são energizados, deixar bem claro, porque os que são energizados é a RGE que tem que mexer, a gente tem que manter distância, né? Mas que dê essa possibilidade para a prefeitura, mas que também não tire a responsabilidade das empresas de fibra, né? A responsabilidade da manutenção é das empresas de fibra. A prefeitura ela vai ter essa possibilidade de fazer essa intervenção em casos de segurança, né, em casos mais críticos, né, mas que não exima essa obrigação das empresas, né. Muito bem. Outro tema, né, Cabelo, que veio à tona e foi destaque até nas mídias, enfim, nos noticiários, a questão da nossa catedral, né, e a ação ali de
remoção, digamos assim, né, de alteração ali daquele comércio ilegal que vinha ocorrendo há anos já nos entornos da catedral. Também é outra demanda que o Lucas levantou já há um bom tempo, né? Isso a gente vem brigando há muito tempo. Acho que aquilo dali, talvez o Cabelo lembre, acho que foi na pandemia que ficou um pouco mais acentuado, né, aquele comércio irregular ali. E foi bem na época que eu estava de presidente da SIC, né? Foram 2 anos de presidência críticos, né? Porque a gente estava no meio de uma pandemia, abre e fecha com aquela questão dos indígenas ali, do comércio irregular, né? Eu até não gosto de citar os indígenas, né? Porque acho que não tem nada a ver com essa relação de indígenas, povos originários, brancos, negros. Não é uma questão de raça, a gente tá ali, ou de nada disso, a gente... Eram comerciantes legais que estavam ali. Simplesmente é comércio irregular, né? É isso que a gente tem que se atentar, né? Independente da pessoa que esteja fazendo aquilo dali, é irregular, né? Então, eu acho que a gente tem que manter isso. A gente brigou muito enquanto presidente da SIC, a gente tentou conversar, a gente teve diversas reuniões, né, via Zoom, inclusive, reuniões presenciais. A gente ofereceu opções naquele momento que não foram aceitas de forma nenhuma pelas pessoas que estavam ocupando aquele espaço. E a gente acabou chegando nesse momento, né, que a gente está hoje, com essa ação na semana passada, que foi uma ação que muitos falaram uma ação abusiva. Eu particularmente não concordo, né, porque a gente teve uma ação e reação ali, né, na praça, né, então... E infelizmente a gente tem as fake news, né, muito graves, né, e a desinformação. Então a gente teve pedaços fragmentados de vídeos sendo espalhados por mídias, né, do Brasil todo, mostrando um pequeno lado, né, um lado bem pequeno da história. Mas não adianta, a gente tem que combater o comércio irregular, independente de quem esteja fazendo, né. A SIC vai também continuar, falo isso também aqui pelo presidente Maurício, que é um grande parceiro, e eu sei que está sempre também nessa luta, de achar uma forma, né, que a gente... Não que a gente abandone esses povos, né, que eles precisam da nossa ajuda, eles têm os direitos deles, né, então que a gente ache um meio termo, né. Mas o que não dá para negar é que esse final de semana a gente teve uma ocupação ali muito legal da catedral, né, exposição de carros antigos, pessoal caminhando, tive por ali. O ambiente tava ótimo, né? Sim. Muitas pessoas por ali. Então a gente tem que brigar, na verdade, por esse bem-estar coletivo, né? E eu acho que aquela situação que a gente tinha ali de comércio regular era uma situação que trazia um mal-estar, não só para a comunidade local, né? Para o canelense, para o morador, mas também para o visitante, né? A gente tem que lembrar que aquele ponto é um dos pontos mais fotografados do estado, talvez um dos top 3, né? E a gente tinha ali uma situação que ela não era legal, né? Então é difícil de falar, né? A gente tá sempre pisando em ovos quando a gente fala dessa situação aqui, né? Porque algumas pessoas puxam pro lado dos indígenas, da opressão que os indígenas sofreram quando os colonizadores chegaram aqui. Isso a gente não tá debatendo, né? Isso, não é uma situação, né? Mas a gente está combatendo uma coisa que é um comércio irregular, uma venda de produtos industrializados de forma irregular, com procedência duvidosa, que a gente não sabe de onde vem, para onde vai, são produtos que não tem nota, a gente não sabe quem traz esses produtos aqui, né? Se são os indígenas que compram diretamente ou se temos outras pessoas envolvidas aqui, né? A gente sabe que existem boatos de facções envolvidas, enfim. Toda uma cadeia, né, envolvida. A verdade é que a gente não sabe, né? Por ser um comércio irregular, a gente não sabe. Produtos sem procedência, sem procedência acaba dando a possibilidade para as pessoas pensarem o que elas bem entenderem, né? Então é importante que a gente lute, né, contra o comércio irregular. E aí, independente se é indígena, se é branco, se é negro, enfim, a gente tem que combater o comércio regular como um todo, né? Deixa eu colocar até outro assunto na pauta, Lucas. Tu é um cara também muito ligado à cultura, né? E muita gente, a gente vê nas redes sociais, e não adianta, é um termômetro, né? Falando que os produtos dos povos originários ou dos indígenas são também de cultura e é um absurdo não se deixar eles venderem. Não tá se discutindo isso, né, cara? Não tá se discutindo isso. Até porque as 3 tribos que habitam aqui a nossa região, né, não estão participando disso, né? A gente tem... Isso é um dos problemas, né, da falta de informação. A gente tem pouca informação, né? Mas eu, enquanto presidente da SIC, alguns anos atrás, nessas reuniões, nenhuma tribo de Canela participava
das reuniões, né? Eram tribos de fora de Canela. Então, realmente, a gente ouve falar, inclusive, que as tribos de Canela não têm a possibilidade de vender ali, né? Que elas são, de certa forma, excluídas, ou tem uma barraca mais lá no fundo. Então, a gente realmente não sabe o que acontece na prática, né? Então, é muito difícil tu achar esse meio termo, né, Cabelo? Sim. De tu tentar valorizar a cultura indígena, que a gente tem que valorizar num local adequado. A prefeitura até ano passado, se não me engano, retrasado, tentou, né? Teve um TAC, tentou levar para a Praça João Correia, mas para vender produtos indígenas. Não foi na verdade foi aceito, mas na prática não foi feito, né? Acho que uma ou duas vezes eu vi essa barraca ali na praça, depois nunca mais. Então a gente tem que ter essa conversa, né? E chegar nesse meio termo, né? Não adianta um lado ficar batendo o pé dizendo que não sai, porque não adianta, né? A gente tem que pensar que a gente vive uma sociedade, né? Esses dois temas que nós já abordamos até aqui, né, tem ligação direta com a atual administração, né, Lucas? Como é que tu tá vendo esse cenário político, o atual momento, né, dessa nova administração em Canela e até mesmo o momento político fez, né? A gente já vai puxar o link também dessa questão partidária do prefeito, mas primeiramente a opinião do Lucas com relação a esse momento político de Canela e essas ações todas que têm a ver diretamente com essa nova administração. Olha, eu acredito que a administração está fazendo um esforço muito grande, né? Eu acompanho o prefeito Gilberto César, eu vejo o quanto ele está buscando, principalmente recursos, né? Porque, querendo ou não, acho que a grande dificuldade de Canela, a gente vai chegar, no fim das contas, no orçamento, né? Sim. Na falta de recursos ou na má alocação dos recursos, né? Então eu vejo com muitos bons olhos, né? Essa busca que o Gilberto tem tido, né? Por recursos, buscando recursos, se eu não me engano são 40 milhões já até agora esse meio do ano, né? Então eu vejo boas obras acontecendo. A gente tem a unidade básica lá do Leodoro de Azevedo, a gente tem o campo do Tatu, a gente tem algumas coisas que estão andando. Então eu vejo com bons olhos. Ao mesmo tempo eu vejo que o governo ele ainda está se adaptando, né? E entendendo, porque tem muitas pessoas novas, principalmente secretários que talvez não tinham tanta experiência, são pessoas extremamente qualificadas, mas às vezes não com experiência no poder público, né? Que é um nicho bem específico, né? No começo a gente viu, né, algumas bate cabeça aqui, bate ali, mas hoje eu vejo que o governo está bem mais alinhado, né? Tá conseguindo ter boas entregas. Dificilmente a gente vai ter um governo com uma unanimidade, né? Eu recebo muitos feedbacks, né? Positivos, negativos. Ontem, por exemplo, recebi negativos de algumas coisas específicas. Por exemplo, o pessoal reclamando que as estradas do interior ainda estão com dificuldades, que a gente tem dificuldades. Daí, por outro lado, eu sei que Canela hoje tem apenas uma máquina com capacidade de arrumar as estradas e que ela está muitas vezes longe, às vezes está lá na linha São Paulo e a gente precisa resolver um negócio aqui no São João, na linha no Chapadão, então tá longe, é um custo alto tu movimentar essa máquina. Então eu sei que por um lado tem dificuldades, mas eu sei que também que essas dificuldades são motivadas principalmente por falta de estrutura e por falta de dinheiro. A minha expectativa é que agora, né, vai ser apresentado o plano plurianual, né, que vai dar a diretriz aí para os próximos 4 anos de governo, e também a LOA, né, a LDO, que são as leis de orçamento, né, para que ano que vem, para quem não entende, né, um pouco essa questão legislativa, esse ano o prefeito ele administra a cidade com o orçamento que o prefeito anterior deixou aprovado, né? Então, projetado. Por exemplo, na gestão, no ano passado, se eu não me engano, foram gastos 87 milhões em saúde. Foi aprovado para esse ano 70. Sendo que a população cresce. Então, assim, as coisas aumentam de valor. Então, tem essas dificuldades. Agora o prefeito vai ter essa possibilidade de realocar esses orçamentos para realmente, ano que vem, começar, digamos assim, tudo conforme ele realmente planeja, né? Então, a gente também vai ter a capacidade, né, e a possibilidade de cobrar mais, né? Mas, resumindo, eu acredito que o prefeito está fazendo um bom trabalho. O bom trabalho não quer dizer que seja perfeito, né? Porque nunca vai ser, né? A gente sempre vai ter alguma dificuldade, principalmente de orçamento. Mas eu acredito que tá indo num bom momento, né? O turismo, né, Cabelo, tem sido um dos pontos de destaque também, né? Sim. Os eventos, a atuação da Secretaria de Turismo, né?
Eu acho importante até essa questão de quando tu tem essas trocas, né, de mentalidade, de governo, né? Porque às vezes a gente tem um prefeito que pensa um pouco mais no bairro, um que pensa um pouco mais no centro, um que pensa um pouco mais em educação, outro mais esporte. E quando tu tem essas trocas, tu dá esse balanço e esse equilíbrio, né? E eu vejo que o prefeito Gilberto César tem pensado muito nessa questão do turismo, né? E não só do turismo, mas também do turista, né? Que é quem traz hoje grande parte da nossa receita, do nosso orçamento, né? E então eu acho que a questão do centro, ela tá mais bonita, ela tá sendo mais vista, tem grandes projetos, tenho falado bastante sobre o abandono dos nossos espaços públicos, né? Centro de feiras, teatrão, Casa de Pedra, pra mim, que me corta o coração toda vez que eu passo ali, né? Inclusive é uma das coisas que eu tenho incomodado o prefeito, que a gente faça uma força-tarefa. E aqui eu já faço essa convocação para a comunidade de Canela, né? Que a gente faça uma força-tarefa conjunta pra gente conseguir abrir de novo, né? Aquele espaço, né? Da Casa de Pedra, como um teatro, como um espaço de reuniões, mas também eventualmente até para que a gente possa ter um museu interativo, né? Contar um pouco da história de Canela. Aquele lugar, né? A Casa de Pedra, para quem não sabe, tem uma história incrível, né? A Associação Rural que começou ali lá em 1950 e poucos. Depois acabou sendo prefeitura, acabou sendo Câmara de Vereadores, depois virou teatro em 98. Então é um lugar que ele tem a alma do canelense, né? E hoje ele tá fechado, né? Aquilo dali é uma coisa que me traz muita tristeza. E eu acho que a gente deve fazer um grande mutirão aí na cidade para colocar aquilo à disposição, né? Da comunidade canelense. A gente tem ali principalmente uma dificuldade com o telhado, né? A gente tá com o telhado condenado, né? Mas as paredes são de pedra, né? Então as paredes, elas estão firmes e fortes. Acho que é só a gente resolver aquela questão do telhado. E daí fazer um mutirão, abre as portas, bota todas aquelas cadeiras pra rua, bota no sol, troca aqueles tapetes. São coisas daí mais simples de fazer, né? E que a comunidade pode ajudar, né? E é uma vitrine, né? Tu entra na cidade, aquilo te chama a atenção. Aí tu vai perguntar, né? Eu lembro quando eu tava no comércio, Lucas e Léo. Aí chegava e falou, o que é aquela casa de pedra? É tão bonita. Ah, não tem nem como tu ver. Tá fechada, né? Tu acabava dando essa desculpa várias vezes, né? Eu ficava quase do lado ali no meu antigo negócio, né, cara? Então as pessoas perguntavam, e tu vai dizer o quê, né, cara? É tão legal, tu contava a história, mas tá fechada há bastante tempo. Não tem como abrir nesse momento. 8h45 pra gente fechar, de repente, essa questão partidária, enfim. A notícia do final de semana, né, Lucas? O prefeito Gilberto César anunciou a sua mudança de legenda, né? Ele saiu do PSDB, foi pro PSD. Tu, um dos principais nomes do PSDB no momento, como que tu faz essa análise e o teu futuro político também? O PSDB tá fazendo essa movimentação aí que já tá há um ano, digamos assim, nesse burburinho, né? De uma fusão, de uma incorporação com outros partidos políticos, né? Se fala muito dessa fusão com o Podemos, né? Que acho que alguém botou uma água no chope aí, porque era pra ter saído e acabou não saindo. Mas o PSD é um partido que tá crescendo muito nacionalmente, né? Principalmente pela atuação do Kassab, que é um cara que ele consegue... A articulação dele é muito forte. Consegue conectar muitas pessoas, então já trouxe uma pessoa pro PSD que eu particularmente tenho muito carinho e admiração, que é a nossa ex-senadora Ana Amélia Lemos, né? E agora trouxe o nosso governador, o Eduardo Leite, que também é um cara que eu tenho uma admiração muito grande. Não é um cara perfeito também, né? Diga-se de passagem. Não adianta aqui a gente ter um político de estimação, eu sou bem contrário a isso. Tenho admiração por alguns pontos. E agora a gente tem o nosso prefeito, né? Gilberto César, indo pro PSD, que eu vejo que é um caminho natural, né? Do prefeito e principalmente de quem tá mais perto do governador Eduardo Leite, claro, né? Particularmente, Lucas, hoje eu não posso, até pro ouvinte entender, né? A gente não pode, vereador não pode trocar de partido no meio do mandato, né? Ele tem que esperar a janela partidária, que acontece vai acontecer em março de 2028, provavelmente. Então, Lucas Dias, fico no PSDB normalmente, né? E o futuro, eu gosto de falar, né, que Cabelo e Léo, que eu botei à disposição meu tempo durante 4 anos, né? Minha disposição é 4 anos, ser vereador, fazer o meu máximo possível, até porque ser vereador me priva de várias coisas, né? Várias coisas, a gente tem que
dá muito tempo, né? A gente deixa de ficar com a família, a gente perde dinheiro, por mais que o pessoal fale, né? Ah, vereador ganha bem. Olha, mas por outro lado, o meu tempo vale muito, então, né? Eu acabo perdendo dinheiro sendo vereador. Então, eu tô muito tranquilo, não vou fazer nenhum tipo de movimentação sem pensar, de troca de partidos, porque é bem provável que quando se encerre esses 4 anos, eu talvez nem queira continuar no mundo político. Então eu tô bem tranquilo, é uma decisão que eu vou tomar aí mais pra frente, e principalmente escutando as pessoas que estão no meu entorno, né? São pessoas que elas que me colocaram, né, como vereador, então eu tenho que escutar elas e entender primeiro se vale a pena eu continuar, né? Se vale a pena eu doar, de repente, mais 4 anos e tentar ir para uma reeleição, ou se a gente vai procurar um outro nome, uma outra pessoa que esteja também disponível, que esteja afim, e procurar dar uma... ajudar, né, na caminhada dessa pessoa para fazer mais 4 anos, né? Porque não é a minha intenção viver de política, né? Longe disso, né? Acho que é um momento transitório que eu tô aqui para ajudar, e quando eu não me sentir mais útil, parto só pras minhas coisas pessoais, né? Pro leigo que não entende, as cadeiras do Legislativo não se alteram em nada nesse sentido, nesse momento. Não, nada se altera. Segue tudo igual. Lógico que agora o partido... Hoje a gente tem um vereador do PSD. Hoje o vereador Johnny é o vereador do prefeito Gilberto César. Muda isso, né? Nesse quesito, né? Que hoje o Caputo e o Adir, que somos do PSDB, não somos mais vereadores do partido do prefeito. Mas são da base. Somos aliados, né? Somos da base. Na minha visão, né? Eu tenho uma visão bem específica nessa questão de ser base, né? Porque eu vou ajudar conforme eu vejo que as coisas estão acontecendo da forma correta. Mas também, quando tiver que criticar, com certeza serei um dos primeiros. Muito bem. Trazer aqui algumas participações dos nossos ouvintes. O Luiz Dissman tá aqui nos ouvindo e fazendo uma sugestão, viu, Lucas? Na Praça João Correia precisa instalar um totem com água quente para chimarrão. Os turistas inativos sentem essa falta. Ele trouxe aqui imagens de totens que outras cidades já adotaram, né? Até às vezes em parceria público-privada, né? Tem empresas que podem ter interesse em colocar sua marca ali, né? Inclusive, eu conversei com o prefeito Gilberto César faz uns 10 dias. E tá vindo um projeto muito legal ali pra nova praça, né? Com um novo espaço para os fornos. Legal. Então, assim, vai ter uma movimentação bem grande, eu acredito, na praça. E não digo no próximo ano, né? Porque isso demanda um pouco de tempo e também de orçamento. Mas acho que é uma meta do prefeito aí para encerrar o mandato dele com uma praça nova ali, Praça João Correia revitalizada. Bacana. Então, aqui as participações dos nossos ouvintes, 8h50, assim a gente vai encerrando o nosso bate-papo. Obrigado, Lucas. Até a próxima, meu. Valeu, até mais, pessoal. Intervalo na sequência, último bloco do GJR nessa segunda-feira. Já voltamos. Grande Jornal Regional. Clube 88.